E aí, jovens, tudo bem? Gente, eu quero gravar um vídeo pra vocês falando sobre alguns assuntos específicos. Meu irmão tá aqui, então ele vai, se ele tá aqui, vocês não ligam. Normal, meu irmãozinho pequeno. Gente, eu quero falar hoje sobre namoro, confiar nas pessoas, amizades, más amizades, músicas seculares, por que fazer macumba pra ter o que quer, por que não fazer macumba pra ter o que quer. Não julgo quem é macumba, mas eu vou mostrar, assim, na minha fé, por que não fazer isso pra ter o que quer. Eu quero explicar por que não fazer isso pra ter o que você quer. Não liguei pro meu irmão, gente, esse já quer gritaria mesmo. Se envolver com alguém do mesmo gênero. Essa é uma das coisas que eu quero falar. Até fiz um roteiro, vai que mentir. Tirei o aparelho. Fiz um roteiro pra explicar pra vocês. E depois eu quero deixar uma mensagem final, quando acabar tudo. Não liguem. Normal, ele tá aqui na rede. Gente, sobre namoro. Eu quero falar o que eu vivi. Nossa, essa luz aqui tá bem atrapalhada. Eu quero falar o que eu vivi, certo? Eu quero falar o que eu passei. Minhas experiências com o primeiro namoro. Namorei, não vou mentir pra vocês, uma vez, 2 vezes. Namorei com... e não dá certo. Namoro na adolescência não dá certo. Desculpa quem namora, não dá certo. Gente, é difícil olhar pra câmera e falar, mas eu quero só que vocês entendam. Acho que esse vai ser um vídeo longo. Não dá certo. Ainda mais escondido dos pais. Porque Deus vai colocar palavras na minha boca pra falar isso. Mas eu vou falar o que eu passei, sem vergonha nem nada, porque o que eu passei pode ajudar você. Gente, namorando na adolescência não funciona. Porque, com certeza, seus pais não aprovam isso. E vai ser isso. Se você tá namorando, você tá fazendo escondido dos seus pais. Se seus pais deixam, tudo bem. Aí é outro caso. Estou falando do caso dos seus pais não deixarem. Tá, namorei com um menino na escola, há um tempo atrás, escondido dos meus pais. Só que eu não gosto de deixar nada escondido dos meus pais, eu conto tudo pra eles. Contei pra minha mãe que o menino queria namorar escondido comigo. Não era boa pessoa. A pessoa da cidade, gente, eu tenho 15 anos, fiz 15 anos. A pessoa da cidade só quer te elogiar. Fala isso com experiência própria. Tava apaixonado do menino, falou que essas pessoas da cidade falam que querem casar com você. Ah, você é o amor da minha vida, eu vou casar com você. E não ama por carinho, não. Só quer te usar. Só quer... Vocês sabem, né? E aconteceu isso, ele falou umas coisas muito absurdas também e tal. E eu achei que era uma pessoa boa. Quando eu descobri, o cara, não posso expor muito porque... por segurança. Mas o cara não presta, é um rodado. O apelido dele... Se vocês não me der, não posso falar esse apelido no YouTube, senão vão me denunciar, mas ele tem um apelido de rodado. É um menino completamente do mundo. Não vale a pena se envolver. Tá? Complicado mandar isso. E eu achei... E meu pai falou que eu fui muito burra envolver com alguém que não é da igreja, porque era óbvio que isso ia acontecer. O cara bebe, né? Então não se mete com alguém que bebe e fuma. Quem tá no vício também, eu não julgo, porque eu sei que tem jovens que estão no vício, então luta pra sair desse vício. Se você está no vício de beber ou fumar, luta pra sair desse vício, se você consegue, né? Assim, tem projeto da minha igreja também pra quem precisar, que é o vício tem cura também, é bom, sabe? Mas não se relacione com alguém assim, não. Vai destruir a sua vida. Porque casamento é pra vida inteira, né? Então, meu pai falou, você queria ficar casado a vida inteira com esse cara? E o cara ainda mexeu com droga. Eu não sabia isso, descobri depois. Mesmo assim é. Né, gente? Então, não é coisa boa. Não namorem com 15 anos. Não dá certo. Confiar nas pessoas. Gente, não confie em ninguém. Só confie nos seus pais e em Deus. Não confie em ninguém, pelo amor de Deus. Eu já confiei em muitas pessoas e me lasquei. Por fofoca. Miguel, deixa eu gravar meu vídeo. Por fofoca. Por fofoca. Sempre teve uma época que eu gostava muito de fofoca. E eu fofocava para essas pessoas, e é por isso que eu falo pra não confiar. Cuidado se você gosta de fofoca, tá? Um mal maligno, muito maligno. Né, gente? E eu confiei em contar coisa pra essas pessoas, e elas acabaram espalhando pra escola inteira uma fofoca, né? Que eu gostava muito desse tempo. E acabou que eu me ferrei quase da polícia por causa disso. Não confio nas pessoas. Mas amizades. Gente, mas amizades é um problema muito sério. Porque uma amizade pode te influenciar a fazer coisas horríveis, principalmente na adolescência. Eu tô no ensino médio. Ensino médio não é brincadeira, ensino médio só tem... Você sabe, né? Ensino fundamental é até mais tranquilo que ensino médio. Pra mim, foi pra mim,
minha experiência. Como eu tô fazendo vídeo, minha experiência. Gente, não se mete nisso não. Não é má amizade não. É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado, principalmente em escola integral, eu estudo integral. Aí, gente, como eu estudo, tô gravando vídeo em pé, percebeu? Aí, gente, como eu estudo integral, né, acaba que no integral você tá com medo de ficar sozinho, por causa que é o dia inteiro. Mas, gente, melhor sozinho do que mal acompanhado. Às vezes eu não quero ficar com minhas amigas porque, né, vamos falar meio besteira. Colegas, porque amiga tá na igreja, colegas, né? Aí na escola eu tenho poucos. Tem um pouquinho sim, mas é só bem poucos. Então, gente, eu prefiro ler um livro e dormir na hora do recreio do que ficar conversando com esse tipo de gente, às vezes, porque não é bom e já me envolveu em sérios problemas. Gente, músicas seculares. Não julgo. Sempre gostei. Numa época. Eu evito escutar. Não que eu não goste. Eu tô sempre falando minha experiência. Eu gosto de alguns sertanejos, alguns pops, mas eu tento evitar. Porque agora eu tô no jejum também de Daniel, né? Da que é da Universal, sabe? E eu tenho tentado evitar a música secular. Porque eu sei que isso não é bom pra mim. E algumas músicas dependem muito da letra. Principalmente se for um conteúdo mundano, uma letra mundana. Não escute, não vale a pena. Porque música influencia muito a mente. Então tudo que você escuta acaba indo pro seu coração. Você vê que você escuta uma música de Deus, seu coração fica mais aliviado, não coisa não música. Você escuta um funk, você fica, né? Então, cuidado. Por que não fazer macumba pra ter o que quer? Gente, o negócio é assim. O diabo te oferece uma mão cheia de prazer e cheia de sonhos. Eu tô lendo aqui, que eu escrevi. E em troca te pede 2 mãos e as corta sem dó. O exemplo que temos disso é o filme da Cora Coraline. Pra quem já assistiu o filme, ela foi a mesma coisa do diabo, porque não devemos fazer macumba pra ter o que quer. Ela foi pra uma casa bonita, digamos que o diabo ofereceu. Esse é um exemplo, tá, gente? Eu gosto bem do filme, mas eu só vou usar o exemplo pra poder contar. O diabo ofereceu pra ela uma casa bonita, os pais melhores, comida, uma coisa linda. E no final, olha o que deu. Pra quem assistiu o filme, assistam, que tem no YouTube, maravilhoso, Cora Coraline. Não vai ter de medo, mas é legal. E eu usei esse filme de uma forma espiritual. Eu vi ele de uma forma espiritual. Sei que muita gente não viu, mas eu vi. Que, pra quem não teve essa visão, o diabo ofereceu pra ela, digamos, tá? Não foi o que aconteceu no filme, mas é só um exemplo que eu vi como eu. O diabo ofereceu pra ela tudo que ela queria. Casa, sonho, tudo. Todas as comidas que ela queria, tudo. Mas no final, o que aconteceu? O negócio, ela queria pregar no olho dela lá, né? Queria deixar ela presa, não deixar ela voltar pra casa. E no fim, foi muito difícil pra ela sair de lá de novo. Ela teve que correr, arrumar um monte de trem lá, uma bagunça lá. Pra quem assistiu, assistam. Vejam no lado espiritual, é muito bom aquele filme. Então, gente, o diabo, ele te oferece uma mão cheia de prazer, com tudo que você quer. Mas no final, ele te pede as 2 e arranca sua mão fora, cheia de sangue. É um exemplo meio estranho, mas, tipo, o diabo te dá tudo que você quer, mas depois ele pede de volta e você sabe que a consequência do que o diabo pede é ruim, né? Normalmente te atirar pro inferno. Só claro e direto. Gente, digamos que eu já fiz isso uma vez, muito tempo atrás. Eu pedi uma coisa, mas não, eu pedi uma coisa, isso não me interessa muito, porque não foi muito isso. Mas digamos que você pede uma coisa, pede uma cumba pra pedir alguém. Um exemplo. Nunca fiz isso, de pedir porque eu já sempre tive medo. Não medo do diabo, mas medo dessas coisas de macumba, né? Tá bom. Eu não tenho medo, eu tinha medo de fazer, entendeu? Essas coisas, assim, tipo, tomando água, nunca gostei desse assim. Aí vai o diabo te dar a pessoa que você quer. Aí você fica, nossa, que divertido, o diabo me deu o que eu quis. Mas depois, em troca, a pessoa pode te largar, né? E aconteceu um monte de coisa, aí o diabo vai te pedir, olha, eu te dei o que você, o homem, a mulher que você queria. Então agora você vai me pagar fazendo o que eu quero. E às vezes o diabo quer o quê? A sua alma. O que o diabo quer de nós é a nossa alma. A sua alma. É o que ele quer. Sua alma. Então, em troca, ele vai pedir a sua alma e você vai pro inferno por causa de uma coisa que você pediu. Melhor pedir a Deus, esperar no tempo de Deus, do que pedir pro diabo e nessa problemática aí. Se envolver com alguém do mesmo gênero. Silêncio. Problemático demais. Tá bom, vou contar minha experiência. Já gostei de alguém do mesmo gênero há um tempo atrás. Uma menina. Ela era loira. Gente, é um espírito maligno, tá bom? Eu não tinha Espírito Santo ainda na época. É um espírito maligno, tá? Você gostar de uma menina, ou uma menina gostar de outra menina, ou uma menina gostar de outro menino, eu falo, é um espírito maligno sim. Pode me denunciar, falar um monte de coisa.
É um espírito maligno. Gente, não é de Deus. Deus criou... Podem me banir no YouTube, eu não me importo. Deus criou homem e a mulher. Deus criou Adão e Eva. E o exemplo disso é que só existe reprodução com homem e mulher. E não com mulher, mulher e homem com homem, vocês sabem. Então, é um espírito, sim. E se você está acontecendo isso com você, vá se libertar. Beleza. Falo porque eu tive que me libertar. Eu gostava dessa menina. Sim, ela já me pediu namoro, eu não aceitei, graças a Deus, porque senão a consequência seria bem maior. Eu tive que me libertar depois e pedir o Espírito Santo e tal, né? Negócio de manifestar, pra quem é universal sabe. Então, é sim um espírito chamado Pomba Gira, tá bom? Falei sair correndo. Acontece. Gente, e a mensagem final que eu deixo pra vocês é: dá tempo de mudar. Se você errou, você fez alguma coisa errada, dá tempo de mudar. Deixa eu jogar minha mão aqui pra gatinho. Dá tempo de mudar, dá tempo de fazer tudo diferente. Eu errei, eu tive que pagar consequências dos meus erros e maioria das vezes. Tem coisas que eu não tô pagando, não vou mentir, por coisas do passado, lá atrás, mas que me geraram consequências hoje. A gente erra e paga, mas é tempo de mudar. Se você não morreu, dá tempo de mudar. Porque você tá aí chorando, falando que não consegue mais. Esquece esse passado, olha pra frente. Olha pra frente e esqueceu o passado. Pra quem deve já tá sabe. Essa música, né? Já tô... Gente, olha pra frente e esquece o seu passado. Dá tempo de mudar ainda. Meu irmão ali, meu irmão. Dá tempo de mudar. Você pode mudar, entendeu? A única coisa que você não pode mudar é a morte. Jesus não venceu a morte, certo? Então, dá tempo de fazer diferente se você não morreu. Porque você tá vendo esse vídeo, você não morreu. Dá tempo de fazer diferente, viu? Dá tempo de mudar. E sua chance ainda não acabou, né? E como diz Deus, a alma farta pisa... Não, Deus não disse isso, eu vi na igreja, né? O pastor falou, mas é a palavra de Deus. A alma farta pisa em favo de mel. Ao sedento até o amargo é doce. A alma farta pisa em favo de mel. Ao sedento até o amargo é doce. Ou seja, olha meu irmão. A alma que tá cheia do Espírito Santo, ela se sente bem, saciável, a alma tá cheia. Mas ao sedento, qualquer coisa serve. A alma tá vazia, qualquer coisa serve. Então busca o Espírito Santo. E se você tá vivo, ainda dá tempo de você fazer tudo diferente. Viu? E a complementação em FTU, eu postei aqui no meu canal, vocês vão gostar muito de ver o testemunho. Eu creio que vão. E você tá vivo, né? Então dá tempo de mudar e você ser uma nova pessoa. É isso, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau, jovens. Até o próximo vídeo. Vou tentar postar mais. É difícil, mas Deus é com nós. Beijo. Deus abençoe vocês e tenham uma ótima semana.